Foi ainda durante as últimas temporadas de Friends, lá no início dos anos 2000, que o ator Matthew Perry, que interpretava o Chandler Bing, tornou pública a sua luta contra a dependência química em álcool e outras substâncias, principalmente medicamentos de uso controlado como opioides, uma coisa que é bem comum nos Estados Unidos. Mas foi só mais recentemente, com o lançamento do seu livro de memórias, que detalhes dessa luta contra o vício vieram à tona. Nesse livro ele conta, por exemplo, como ele constatou que sim, o inferno realmente existe e como ele escapou por muito, mas muito pouco da morte. O Matthew Perry já contou ao longo dos anos, por exemplo, que ele não se lembra de praticamente nada do que foi gravado ou do que ele viveu durante a terceira até a sexta temporada de Friends, devido ao auge do seu vício em substância. Nessa época, por exemplo, ele chegou a pesar 58 quilos e tomava 55 comprimidos de Vicodin por dia. Esse medicamento é uma combinação de analgésicos para combater dores muito fortes. Ele não é vendido aqui no Brasil, mas mesmo nos Estados Unidos, obviamente é necessário uma receita médica para se conseguir Vicodin. Nessas entrevistas que o Matthew Perry tem dado para falar sobre o livro, ele contou, por exemplo, que um dos métodos mais drásticos e eficazes que ele adotou para conseguir esse medicamento foi ir visitar casas que estavam para alugar, mas que ainda tinham gente morando dentro, chamados open houses lá nos Estados Unidos. Ele ia até esses locais e ia até os banheiros das pessoas para roubar os seus remédios de uso controlado. Nesse livro de memórias, que é intitulado Amigos, Amantes e a Grande Coisa Terrível, o Matthew Perry relata, por exemplo, que ele já foi a mais de 6.000 reuniões do Alcoólicos Anônimos, fez 30 anos de terapia, passou por 15 reabilitações, foi desintoxicado 65 vezes e sobreviveu a 14 cirurgias. E foi justamente numa dessas que ele teve muito, mas muito perto da morte. Em 2018, ele estava numa clínica de reabilitação quando começou a agonizar de dores abdominais e precisou ser levado às pressas para o hospital. Lá, o cólon dele explodiu. Sim, explodiu de fato. Ele foi submetido a 7 horas de cirurgia e durante esse tempo os médicos disseram para a família dele que ele tinha 2% de chance de sobreviver aquela noite. De alguma forma ele acabou sim sobrevivendo, mas precisou ser colocado numa ECMO, que basicamente é uma máquina que faz a respiração e o trabalho cardíaco pela pessoa. Essa máquina, segundo o que ele mesmo conta, é chamada pelos médicos de Ave Maria, porque ela é justamente a última esperança, quando não tem mais recurso nenhum, de tentar salvar aquele paciente. As chances de sobreviver são tão pequenas que, só para se ter uma ideia, as outras 4 pessoas que foram internadas naquela mesma semana no mesmo hospital que atendeu o Matthew Perry para esse procedimento acabaram morrendo, mas milagrosamente ele conseguiu sobreviver. Por que isso aconteceu foi algo que ele se perguntou muitas e muitas vezes durante o processo de recuperação. Foram 14 dias em coma e 5 meses no hospital para escapar da morte por tão pouco. Eu sei que esse é um tema e uma história bem pesada e no livro e nas entrevistas que ele tem dado, o Matthew Perry vai ainda mais fundo nesses detalhes e nesses relatos. Uma das coisas mais tristes, na minha opinião, é quando ele conta que ele tem uma dificuldade muito grande de se assistir, de ver Friends novamente, porque dependendo da temporada, pelo peso que o Chandler está apresentando, ou mais magro ou mais gordo, ele consegue ver toda a trajetória do vício dele. Se o personagem está mais magro, é porque ele estava abusando das pílulas. Se ele está mais gordo, o problema daquele momento era o álcool. Sabe aquela cena do último episódio da última temporada de Friends em que eles deixam as chaves dos apartamentos em cima do balcão do apartamento da Mônica e saem pela última vez daquele lugar tão querido por nós? Pois é, não foi só você que assistindo se emocionou com aquela cena. Toda a equipe de filmagem, de produção e os próprios atores se emocionaram e choraram muito porque aquilo era o fim de um ciclo muito bonito e muito importante. Quer dizer, quase todo mundo. O Matthew Perry conta que, diferentemente de todos os seus colegas, ele simplesmente não conseguiu chorar ou se emocionar e na época ele não sabia se isso era porque ele estava abusando tanto do uso de pílulas ou se ele simplesmente estava morto por dentro. Isso torna a coisa ainda mais melancólica quando a gente pensa que esse deveria ser o principal momento na vida de um ator, estrelando a série mais famosa do mundo e num certo momento, lá no ano 2000, paralelamente a isso, também estrelando o filme mais assistido naquele momento, que era O Meu Vizinho Mafioso, no qual ele contracenou com o Bruce Willis, que estava no papel principal. E no caso do Matthew Perry, ser famoso não foi algo que aconteceu sem querer, por acaso, mas sim uma coisa pela qual ele realmente desejou. Mais do que isso, ele lembra que a primeira vez que ele rezou na vida
foi quando ele era adolescente e pediu a Deus que tornasse ele famoso, custasse o que custasse. Ele achava que todos os problemas que ele tentava solucionar com o uso de álcool e futuramente com outras substâncias iam desaparecer no momento que esse sonho se realizasse. E por mais que ele se diga extremamente grato por todo o sucesso que ele conquistou ao longo da vida, ele muitas vezes, olhando para trás, consegue ver somente um cara fora de controle, doente e que precisava de ajuda. E aí que eu queria chegar, é nesse ponto que essa história de tentador passa a ser uma história de superação e de esperança. O livro dele tem uma passagem muito bonita que diz o seguinte: In nature, when a penguin is injured, the other penguins group around it and prop it up until it's better. This is what my co-stars on Friends did for me. Durante os 10 anos de Friends, de alguma forma, o ator que fazia o Chandler conseguiu nunca chegar alterado para trabalhar, mas ele conta que aparecia com ressacas extremamente fortes. Até que seus colegas perceberam e a forma como eles lidaram com isso mostra a importância de as pessoas mais próximas estarem sempre atentas aos sinais de alguém que tem esse tipo de problema e também estarem abertas para conversar e ajudar. Esse relato todo, como eu mencionei, tem um lado muito esperançoso. Depois desse último episódio de quase morte, o Matthew Perry resolveu se render, mas se render ao lado vencedor e não ao lado derrotado. Usar a fama que ele tem como nosso querido Chandler Bing para chegar em cada vez mais pessoas com esse tipo de problema e de alguma maneira conseguir ajudar, se tornou para ele a grande resposta. Uma resposta que talvez ele procurasse há muito tempo e nem sabia. Isso deu um propósito de vida tão grande para a vida do Matthew Perry que ele disse que o trabalho pelo qual ele quer ser lembrado nem é mais por Friends, mas sim por esse livro de memórias e por essa luta para ajudar os outros. Eu espero que esse vídeo aqui tenha servido não para impactar ninguém, mas para humanizar uma pessoa por trás de um personagem tão querido pelo público. E se de alguma maneira esse vídeo chegou em alguém que está convivendo com esse tipo de problema, que isso sirva como uma mensagem sobre a importância de procurar ajuda e sempre lutar pela vida. Esse foi um vídeo um pouco diferente aqui do canal, falando um pouco sobre os bastidores da vida do nosso querido Chandler Bing, do Matthew Perry. Eu espero que vocês tenham gostado. Se querem que eu faça mais vídeos assim, contando um pouco de bastidores e tentando trazer de alguma maneira uma mensagem diferente, comentem aqui embaixo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um like aqui no vídeo e também me seguir nas minhas redes sociais que estão passando aí na tela para mais comentários e dicas de filmes e séries. E se vocês chegaram até aqui, eu estou deixando na tela outros 2 vídeos que eu tenho certeza que vocês vão gostar.